Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para fazer nossa live das 10 da noite, porque após a programação da Semana Santa, o preço de sangue que é feito pelo pastor Luiz Gonçalves nas redes sociais, na Novo Tempo, nós entramos com a nossa live falando de cada dia, cada dia que Jesus passou aqui até a sua morte, o seu sepultamento. E hoje nós vamos falar sobre o dia de sábado. O que aconteceu no dia de sábado? Eu tenho certeza, com a graça de Deus, vamos tirar grandes lições desse acontecimento. Parece que o dia de sábado nada aconteceu, e é verdade, Jesus ficou no sepulcro. Mas que lição podemos tirar dessa situação? Então, você que está chegando agora, eu agradeço a você que está chegando nesse momento. Nós temos alguns vídeos que já estão postados no Facebook, e dessa semana, todo dia fazendo uma reflexão sobre o dia de sábado. Estamos sobre o dia de sábado, sobre a Semana Santa, e cada dia na segunda, o que Jesus fez em cada dia. Ontem falamos sobre a crucifixão de Cristo, e hoje vamos falar ele no sepulcro, o que aconteceu. Então eu peço a você que nos acompanhe. Será uma live rápida, direta, e aí tenho certeza que muitas coisas Deus vai nos ensinar, vai passar para nós. Muito bem, hoje vamos basear em Lucas capítulo 23, versículo 50 em diante. É ali um momento em que o corpo de Jesus é retirado da cruz. Nós vamos fazer dessa maneira. Jesus, na sexta-feira, antes do pôr do sol do sábado, ele entregou sua vida. Ontem vimos que Jesus não foi morto nem para os romanos, nem para os judeus, e sim ele fez uma entrega completa. E agora nós vamos meditar nesse momento após a morte de Cristo. Então, no versículo em Lucas 23:50 diz assim: Eis que certo homem, olha só que interessante, vou até pegar aqui, certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Então, escreve que o Sinédrio que Jesus foi levado, que nós falamos tão duramente na semana, que Jesus com eles contra o Sinédrio, a liderança. Existiam alguns líderes que não comungaram com a atitude de Anás e Caifás. E um deles foi José de Arimateia, o outro foi Nicodemos. Versículo 51. Que não tinha concordado com diziam os outros. O escritor colocou essa informação. Natural de Arimateia, cidade dos judeus e que esperava o reino de Deus. Então José da cidade de Arimateia, ele esperava o reino de Deus, ele não concordou com o julgamento que fizeram ali de Jesus de uma forma falsa, velada. E verso 52, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. 53, e madeiro, envolveu um lençol de linho, depositou num túmulo aberto, ninguém havia sido sepultado. Jesus ele nasceu numa rocha, que na estrebaria, o coxo era de pedra, e quando Jesus foi morto, numa rocha que ninguém tinha sido sepultado. Verso 54, e era o dia da preparação, e começava o sábado, sexta-feira. Verso
tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Muito bem, nós vamos fazer a nossa meditação, tirar nossa reflexão, nossa lição dessa informação aqui de Lucas. Jesus ele completou a obra de redenção da humanidade numa sexta-feira. E coincidentemente, vou usar esse termo, ao finalizar a obra ele foi sepultado e ele poderia ter ressuscitado no sábado, com certeza daria um impacto. Puxa, ele ficou 24 horas só morto. Não, no sábado ele descansou na sepultura. Isso nos remete lá atrás, quando Deus criou o mundo, e eu vou mais além, quando o próprio Jesus criou o mundo, ele no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, fez os luminares, quinto dia criou as plantas, no sexto dia criou o homem, e no sétimo dia veio tudo acabado, mas ele descansou porque estava cansado? Nenhuma. Ele parou, cessou o que ele estava fazendo e apreciou a sua criação. Isso lá no Éden, na criação. E na redenção foi a mesma coisa. Jesus trabalhou todo o tempo pela redenção do homem. E na sexta-feira, quando ele gritou, está consumado, ó Pai, a ti entrego o meu espírito, ele na redenção, chegou no sétimo dia, ele também descansou no sepulcro. Isso tem vamos dizer, um ensinamento muito grande. Porque até então todos os deuses pagãos da antiguidade, eles pediam que seus súditos oferecessem para eles. O Deus verdadeiro é o único Deus que fala, não faça nada. Nesse dia você para tudo e dependa de mim. Viva pela fé em mim. Serve e deixa que eu cuido do resto. O único Deus que não pede oferenda, sacrifício, penitência é o Deus verdadeiro. Exclusivamente pela graça, é nos 800, não tem que pagar nada. O nosso Deus é o único Deus que não pede nada, cessa tudo. Lá no Éden ele fez isso, Adão e Eva, criou vocês, cessa, vamos para tudo. E ele mesmo parou, não porque estava cansado, mas porque ele se fatiga, mas porque ele queria ser descansando nele. Tem um hino que fala que é meu todo o trabalho e o teu trabalho é descansar em mim. É descansar em Deus, que é a nossa adoração. É um Deus que é adorado quando eu deixo de fazer as minhas coisas. Eu cesso de fazer, ele faz tudo por mim. Diferente dos deuses pagãos, dos deuses que sacrifício. Se você tem uma ideia, os faraós do Egito, faraó era considerado deuses. Os faraós, Aquineton, fez um culto, vamos dizer, um culto de um deus só. Então, em vez de um deus, mas os faraós era muito interessante. Quando eles morriam, os seus eram mortos. Por quê? Para que ele continuasse servindo o rei na nova vida. Pensa se você tivesse um cara e quando o faraó morria de qualquer coisa, você era morto na outra vida.
era uma gama de na pirâmide, tinham várias salas que eram colocados os seus serviçais. Soldados eram mortos, comandantes eram mortos, então ativos eram tudo mortos para atravessar o Nilo celestial que eles tinham para a nova terra, para ir para a nova terra. E o mais interessante também que era colocado ouro, uma quantidade de ouro para ele ter muita riqueza na nova terra, alimentos, muitos alimentos e barcos. Esses barcos à sua disposição para a nova vida. Então, para ter esse barco, ele tinha que ter os remadores, os comandantes. Então, era morto muita gente. O túmulo do faraó era cercado de várias pessoas pelo seu Deus, pelo seu imperador. E hoje as pessoas ficam aflitas, perguntando o que eu posso fazer para ser salvo. O que eu devo fazer? Eu devo dar o dízimo, devo dar oferta para ser salvo, eu devo ser membro de uma igreja. O que eu quero dizer para você, você não precisa fazer nada. Aceitar a Jesus, aceitar é pela fé. E ele, quando nós descansamos no sábado, no dia da semana, mostrando: eu confio em ti, tu criou em 6 dias, no sétimo descansou, então eu vou descansar nesse dia. Muitas pessoas sempre me falaram: se você trabalhar o sábado, as empresas vão falir? Vocês não vão parar no sábado, não vai ter dinheiro, não vai ter comida. Mas com esse mostrar praticamente o mundo parou, não só no sábado, todos os dias. E uma parada que Deus ele pede que nós paramos uma vez por semana, porque o nosso Deus em 24 horas, 8 horas trabalha, 8 horas se recreia e 8 horas descansa. Tem um momento de descanso diário. Que é o sábado, você cessa tudo e descansa em Deus, confia que Ele te sustenta naquele dia. Os judeus, cada 6 anos, eles paravam um ano, descansavam a terra, descansava, eles também não plantavam ali, colhiam o que nascia. Então, durante o ano eles cessavam e Deus sempre cuidou deles. Deus sempre cuida de nós. E nessa situação, Deus cuida de nós. E quando Jesus fez a mesma coisa que ele fez na criação, se você tem dúvida que Jesus é o Criador, São João de 1 a 3, Colossenses, ali fala que Jesus é o Criador, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o Criador. Quando ele criou o mundo em 6 dias e descansou no sétimo, na criação, agora na redenção ele faz a mesma coisa. Ele finaliza numa sexta-feira e descansa no sepulcro no sétimo dia, mostrando que há uma importância no sétimo dia. E aqui no verso 56, e ela, as mulheres que iam embalsamar Jesus, ele foi feito algo superficial, rápido, por causa do pôr do sol, elas descansaram conforme o mandamento. Se Jesus tivesse vindo abolir a lei, ele ia deixar avisado: olha, depois que eu morrer, não precisa mais guardar o sábado. Mas não foi isso que aconteceu. E durante 3 séculos depois, o cristianismo continuou guardando o sábado. Isso foi mudado pela tradição religiosa do século IV. Por Constantino, ele fez a alteração dos dias de festa, guardar domingos e festas. Mas a Bíblia se mantém inalterada. Então, quando Jesus descansou do sábado, ele mostrou que era um dia especial. Parar, cessar, descansar em Deus e agradecer.
pela criação, e agora o sábado se tornou também um símbolo da redenção. O sábado relembra a criação, e o sábado agora relembra a redenção. Então, quando Jesus descansou, ele relembra, olha, também para nesse dia para relembrar a redenção. É o único Deus que pede com uma adoração que nós não façamos nada, absolutamente nada. Todos os deuses pedem alguma coisa, mas o Deus verdadeiro não te pede nada. Nada. O dízimo, ele baseia os dízimos e as ofertas conforme as bênçãos. Então só entregamos dízimos e ofertas se formos abençoados, não para obter bênção, é o inverso. Isso é outro estudo. Mas eu quero deixar claro aqui que o sábado, há 2000 e poucos anos atrás, o nosso Jesus, ele cessou a sua obra de redenção e descansou no sábado. E isso mostra a validade desse dia. E que em nenhum momento, né, na Bíblia Sagrada existe alguma alteração. Na criação, temos que cessar adorar o Criador. Na redenção, cessamos, adoramos o Redentor. E por toda a nossa vida, nós temos um dia da semana. Cessamos como o mundo está. E Deus está colocando o mundo, está cessando, porque as pessoas não tinham tempo de ter uma comunhão, um momento íntimo com a sua família e com seu Deus. E Deus, ele fez o mundo parar para que você e eu possamos aprender a ter momentos de comunhão com esse Deus. Ter um momento de... só quando o mundo parou que nós temos um momento de comungar com Deus. Então, esse momento é propício para que você, junto com sua família, busque conhecer mais desse Deus que está voltando. Sinal, quando Jesus anunciou que Jerusalém seria destruído no ano 70, ele falou, quando chegar um momento vai ter um sinal que deve sair da cidade. Todos que ouviram a voz, obedeceram, se salvaram. Aqueles que ficaram na cidade foram mortos. E foram mortos com muita crueldade. José, o historiador, conta que era muito sangue, que o sangue atingiam as pernas dos cavalos de tantas pessoas mortas ali no ano 70 pelo imperador Tito. Então, isso é um sinal que Deus está dando de nos prepararmos para encontrar com o nosso Deus. A Bíblia diz, prepare-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Então, o sábado, Jesus descansou, literalmente, para nos servir de exemplo. Porque o mesmo Jesus que descansou na criação, descansou na redenção. Então, o sábado representa a criação e redenção. É um momento de parar, agradecer e descansar em Deus e saber que Ele está cuidando de nós. E nesse momento parado, você pode perder teu emprego, perder tudo, mas nunca perca a fé que tem um Deus que cuida e zela de mim e de você. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Amanhã finalizaremos essa semana diferenciada, no mesmo horário, depois às 10, para você assistir a Semana Santa verdadeira, Luiz Gonçalves. Depois ter essa reflexão aqui. E amanhã nós falaremos da ressurreição de Jesus, o milagre da ressurreição. Que Deus abençoe você. Obrigado por nos acompanhar.